Deputada, um dos momentos que eu achei mais... eu acompanhei do início ao fim, até o último instante, né, o dia lá da votação, mas um dos momentos que eu achei mais humanizadores da política dos últimos tempos foi o depoimento do deputado Pedro Paulo, do PSD. Algo que me pegou legal, assim, porque em determinado momento, até pelo tom de voz que ele usou, pelos argumentos que usou, mas quando ele chega e diz assim, pô, deputado, me toquei que nós nunca paramos para tomar um chopp, né? E aquilo me parou porque, me pegou porque, quando a gente fala, né, pô, que saudade de uma direita que dá para conversar, eu fico pensando, qual foi a última vez que, de repente, nós tivemos um deputado que poderia não se comprometer ali com nada do outro campo, mas que está vendo que o horror, ele transcendeu as cordas, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco desse personagem específico, né? E do quanto foi importante o depoimento dele ali naquele momento, não sei se necessariamente para mudar a condição de voto, mas para representar esteticamente o que estava acontecendo. Totalmente, sim. Eu já agradeci ao deputado Pedro Paulo mais de uma vez e, óbvio, agradeço novamente a ele e a outros parlamentares que não são ali do nosso campo. Claro, os do nosso campo eu agradeço e abraço muito, foi um trabalho de parceria ali muito bonito, como a gente consegue ver poucas vezes, né, no Congresso Nacional. Tudo ali foi determinante, porque a votação de diferença, né, que nos possibilitou votar o relatório alternativo, foram por 6 votos. Na prática são 3, né, porque se 3 votos vai para lá e não para cá, a gente teria ido direto para o relatório de cassação e aí, honestamente, o nosso estado seria outro nesse momento. Então foi uma articulação geral, e desde o primeiro momento, o deputado Pedro Paulo nos procurou para dizer que estava muito indignado com aquela situação e que estava à disposição para colaborar. Deu nomes, inclusive, de pessoas que ele conhece, que são dos liberais, né, da direita tradicional, ou da centro-direita, do centro, enfim, como eles gostam de se denominar, me sugerindo e sugerindo às nossas colegas para que a gente pudesse fazer ligações, né, porque são pessoas que eu sei que também estão incomodadas e são pessoas influentes aqui dentro, e a gente fez de fato uma força-tarefa, né, alguns dos nossos estavam ali com uma lista de pessoas para ligar, checando. A gente se dividiu de acordo com o perfil de cada um. Então, por exemplo, a deputada Marcivânia, que é do PCdoB do Amapá, ela conhece parlamentares da região norte, tem uma relação mais próxima que eu, por exemplo, que sou de São Paulo, não tenho. Então, ela tomou essa frente. Deputada Jaque Rocha, citando alguns nomes, tá? Só para a gente exemplificar como foi ali a força-tarefa. Deputada Jaque Rocha, que é a coordenadora da bancada feminina, e que, portanto, dialoga com todas as deputadas mulheres. Se você for ver, mais deputadas votaram a favor do Glauber do que contra. Também teve um papel fundamental. E você citou o deputado Pedro Paulo, que além de ter ali sido colocado à disposição, a gente tinha um destaque para fazer, que era justamente o destaque decisivo, que foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, deputado Lindbergh Farias, que também registro aqui o agradecimento, que anteontem, 8 horas da manhã, estavam me ligando, se colocando à disposição para saber o que fazer, né, qual é a tática, que já colocou toda a equipe ali para formular a emenda. Foi uma emenda do PT destacada pelo PSOL, que a gente fez ali uma roda, quem é que vai defender? Porque tem que ser uma boa defesa, tem que ser algum nome. Foi aí que eu me lembrei, gente, o deputado Pedro Paulo é o deputado do mercado, ele não é o deputado do PSOL. A gente estava há poucas semanas brigando, né, na política por conta da reforma administrativa, que ele é o autor, e que nós fizemos várias audiências públicas com os servidores contra a reforma administrativa. Então era um nome livre de qualquer suspeita, né, e ele fez uma fala excepcional. Não somos do mesmo campo, estamos em lados opostos em diversos momentos, mas por uma questão da democracia, de justiça, não tem como caçar o Glauber. Por isso, a gente está aqui dando uma oportunidade, uma saída para os parlamentares. E foi possível. E o mais interessante é que, desde a primeira hora, eles não conseguiram os 257 votos, que é o quórum necessário para a cassação. Em nenhuma votação eles conseguiram. E isso foi só nos encorajando mais. A gente começou a sessão totalmente desanimado. Mas quando teve essa primeira votação, falou, opa, então a tropa não está tão organizada. E, aliás, foi nesse momento que a gente soube, porque a gente tem colegas em todas as bancadas, inclusive algumas que parecem nos odiar, que nos disseram que foi nesse momento que o Arthur Lira, que estava na casa dele, foi correndo para a Câmara
e começou a atuar, porque ele falou, opa, meus votos não estão ali. Ele precisou entrar em campo. E é por isso que ele também está bravo com o Hugo Mota, porque ele achou que o Hugo Mota ia garantir tudo. Eu acho que eles entraram de salto alto, sabe? Eu acho que esse é o melhor termo, assim, de salto alto, achando que estava tudo resolvido, porque em tese ninguém gosta do Glauber. Só que a gente também faz política. O Glauber fez uma frase que eu vou repetir. Eles podem muito, mas eles não podem tudo. Não é assim que se dá a política. O jogo só termina depois que acaba, e não tinha acabado, e, enfim, acabou dentro do possível, dando tudo certo. E eu digo dentro do possível porque, honestamente, 6 meses é exagero, não tem necessidade. Mas a gente também, sendo também sincera, não ousou propor menos tempo, porque poderia, para alguns, dar um clima de, é uma punição muito branda, porque é a partir dos 6 meses que o parlamentar precisa se afastar da Câmara. 3 meses ele não se afasta, entende? Então eu falei, vamos colocar ali uma punição que seja aceitável, porque o fundamental para nós era a manutenção dos direitos políticos. Porque daí seria um escândalo, ficar 8 anos inelegível por conta do que aconteceu. E felizmente foi possível conquistar. Não, seria o assassinato político, que é o que o Lira queria. Esses 6 meses também, há possibilidade de recorrer sobre essa pena? E se há essa possibilidade, o deputado vai recorrer? Nós não vamos recorrer, ele não vai recorrer assim. Ainda que a gente considere 6 meses uma pena exagerada, é uma vitória, porque a gente ia ter um deputado cassado injustamente, inelegível, e foi uma conquista na política. A gente não tem por que acionar a justiça, se for uma vitória política que, diante das possibilidades, nos satisfaz, né, tendo em vista que o central foi garantido, que é a manutenção dos direitos políticos. É aquilo que dizem, né, saber reconhecer as vitórias e saber reconhecer os movimentos. A gente já fez de tudo, chegou até aqui, e agora vamos em frente. Um outro ponto, né, quando eu digo que o deputado e toda essa movimentação de vocês vence Lira, Eduardo Cunha, vence Hugo Mota, também criou uma tensão pública no PL, né? O Sóstenes e o Bibo brigaram nos microfones, né? Então isso também é um movimento interessante da política, né? É ver que com um movimento no tabuleiro você pode desandar a maionese, né? E é o que aconteceu lá. Eu quero ver agora o Bibo vai ser isolado, porque o Sóstenes, ele não é só o líder de representação no Congresso, a gente sabe que ele carteia muito, né, dos bastidores do partido, se sentiu traído ali, né, deputado? Se sentiu isso, Sóstenes é um representante do Malafaia, né, de um setor muito expressivo das igrejas, né, no Brasil. E tanto essa briga entre Sóstenes e Bibo, que foi destituído ali publicamente, isso aqui são parênteses, uma piada, as pessoas falam, a esquerda briga muito, gente, briga, normal, mas isso a gente não vai, não. Do líder destituir o vice-líder em público, a gente tem um pouco mais de critério, a gente se preserva minimamente, então essas brigas são outras. Eu nunca vi um negócio daquele, a gente estava tão tenso que quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, gente, eu acho que a gente vai ganhar, sinceramente, olha o que está acontecendo. Mas outra cena que foi, assim, muito simbólica, foi a fala do Kim Kataguiri, porque ele falou, não tem ninguém aqui mais interessado na cassação do Glauber do que eu tenho, o Lira. Mas tudo bem, ele estava ali se valorizando, porque era um militante do MBL, né? E aí depois ele falou, olha, eu vou encaminhar com eles, pela suspensão, porque a gente não vai conseguir caçar. E o Kim está sendo muito cobrado também pela base dele, de direita, de extrema direita, porque o signo é que ele salvou o Glauber de uma cassação. Ali ele fez um cálculo de que, bom, se fosse para o relatório eles poderiam não ter os 254, mas honestamente eles poderiam não ter, mas eles também poderiam ter, porque o Lira tinha acabado de entrar em campo e sei lá que método ele poderia utilizar para reorganizar a tropa dele, né? E na prática o Kim caminhou o mesmo que eu, a gente votou a mesma coisa ali, né? Que o signo é salvar o mandato do Glauber. Então essas fissuras, né, que acontecem entre eles, de parlamentar do União Brasil pedindo para o líder liberar a bancada, e acabou liberando, porque tinha uma pressão grande, tudo isso acontecendo ali ao vivo. Eu não sou do futebol, mas alguém me deu exemplo, assim, de não sei qual partida, porque aí também eu não entendo de futebol, fui falar disso. Aí alguma partida vocês devem conhecer melhor do que o que começa com um jogo perdido, e aí tem virada, e no final você mete uma goleada.
Foi mais ou menos essa sensação ali, algumas horas você fala, nossa, eu não acredito que deu tudo certo. A gente chegou derrotado, viu, Thiago? Chegamos derrotados e saímos assim, eu nem consegui dormir aquela noite, é por isso que eu tô com essa voz meio doente, mas tudo certo. Não, mas faz parte.